ilustrando aí o nosso público, as histórias importantes. Esse segundo tema aqui que a gente vai abordar é sobre as Copas do Mundo do passado, né? Cada um vai falar um pouco sobre a Copa do Mundo que lhe marcou, a Copa que você acompanhou, que foi mais histórica na sua memória, que você viu ou presencialmente ou no passado através de vídeo ou através da TV, de alguma forma. Eu tenho uma Copa que marcou muito, que eu não vi, foi em 1982, né? Mas a Copa que eu vi, eu estou até aqui com os ingressos, Copa das Confederações, né? E Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil, né? Eu tive presente assistindo, então para mim o que marcou foi ver esses jogos Espanha e Nigéria na Copa das Confederações, foi ver Brasil e México, ver Costa do Marfim e Grécia, foi ver presencialmente esses jogos. Para mim o que marcou mais foi a Copa de 2014 no Brasil, que é uma experiência única, as manifestações acontecendo lá fora e dentro do estádio aquela paixão, aquela organização muito bonita da FIFA. Vou começar com o Wellington Silva. Wellington Silva, a Copa do Mundo que lhe marcou mais na sua história de vida, que marcou mais emocionalmente você, Wellington Silva? Emocionalmente, o que marcou foi a de 2002, né? Como a gente comentou em um outro programa aqui sobre aquele jogo que ia haver, né? Na época eu tinha 15 anos, né? Aquela coisa toda, menino jogando bola na rua, brincando, feliz em ver Ronaldo, Rivaldo, né? Aquela ali marcou muito em ver. Foi o título que eu consegui realmente presenciar da seleção brasileira, né? 94 era muito criança ainda, né? Ainda não tinha essa noção, mas 2002 realmente marcou porque a gente conseguiu acompanhar. E por acompanhar de perto, 2014 também, né? Mas eu não pude ir como você foi, mas em 2014 a gente via aquela festa aqui no Brasil, né? A gente, quando vê essa festa de Copa do Mundo, dá uma empolgação maior. Não era só pelo Brasil que a gente torcia, né? Era 3, 4 jogos durante o dia. Aí a gente sempre costuma torcer para um time menor, né? Tava torcendo ali por um time da África contra a Argentina, né? Contra a Alemanha. Aí você tem aquela empolgação, aquela felicidade de torcer pelo time menor. Isso aí foi muito gratificante na Copa de 2014. Ézio Rodrigues, você que é o rapaz de Campos Sales, vivia no interior, só via os jogos ali pelo telão da praça. Como é que foi aí assistir essas competições longe, de quilômetros de distância, você vendo essas Copas do Mundo, grandes jogadores passando na sua mente? O que é que lhe marcou mais, Ézio Rodrigues? Você que é um fã do futebol. Cara, a Copa que mais me marcou foi uma Copa da minha infância, né? No caso, que foi a Copa de 94. Porque tinha aquele negócio, como você sabe, no interior, as famílias gostavam muito de reunir em volta da televisão para acompanhar o jogo. Me lembro até de um jogo que foi das oitavas de final, que o Brasil justamente estava enfrentando os donos da casa, que é os Estados Unidos, que foi o placar até foi 1-0. Ali, o gol do... Acho que o Vitor pode me corrigir. O gol, acho que ou foi Branco ou foi o Leonardo. Chutou uma bola tão forte que o Romário teve que fazer o Romário, foi o Branco. Pois é, teve que fazer uma lambança assim, todinho, para poder a bola entrar. E foi um jogo emocionante. Os Estados Unidos estavam no Rosenball, dando pressão à torcida em cima e o Brasil só segurando. Para mim foi o jogo mais emocionante porque estava toda a minha família na casa de um tio meu, que é o meu tio Acácio, né? Aliás, dá um abraço aí para ele, que tá lá em Campos Sales, né? Esse foi o jogo que me marcou na infância. Agora, assim, uma Copa que pode, para mim, eu acho que também é outra Copa boa, foi a de 2014. Também assisti jogo, acho que eu só tive chance de assistir o jogo contra a Grécia e eu acho que foi Costa do Marfim, que foi para mim um dos jogos, aquele jogo maluco, né? Que o cabo já ia Samaras. Pois é, o Samaras fez ali. Pensa, não, e os gringos, tudo doido. Os gregos parecia que tava pulando carnaval. Aí, e por causa da interação que a gente, né, o povo cearense, teve com o povo de fora. Eu até hoje mantenho uma amizade com 2 mexicanos, 2 amigos que fazem parte do grupo. Até do amigo conhecido do Carlos, né, que é o Lucas,
a gente tem amizade, a gente construiu meio com a galera lá do México e até hoje, né? Quer dizer, é uma Copa que para mim pode ter sido até melhor do que 94 pela questão da interação que a gente teve com outras culturas, né? Ei, Ed, deixa eu consultar aqui os mais experientes do grupo, que é o Biola e o Vitor Ranovo. São os mais, não os mais velhos, os mais experientes. Vamos começar com o Biola. Biola, aí, como é que foi a sua emoção de acompanhar a Copa de 1950 no Brasil? Rapaz, não chegou tanto não, mas a minha experiência de futebol, eu tenho lembrança da Copa de 74, eu tinha 5 anos de idade, mas eu comecei a acompanhar a Copa de 78 para cá. Mas a Copa do Mundo que mais marcou, vou dizer para vocês, aquela seleção de 82 não foi a seleção campeã, mas ela foi campeão de futebol arte, na minha consideração. Foi a melhor seleção que eu já vi jogar de todos os tempos. Não vi 70, obviamente, mas eu tinha 2 anos, mas 74 também não vi, 78 acompanhei uma boa seleção. A emoção de ser campeão foi de 94. Né? A mesma emoção que foi em 2002. Agora, a Copa de 82 foi a Copa que todos lamentaram, porque o Brasil apresentou o melhor futebol da Copa, futebol arte. Aquela nação para a Itália foi muito triste. Muito triste. Eu fui à Copa do Mundo aqui no Brasil. Interessante, quando você é um telespectador, eu sou um telespectador de futebol. Eu vi todas as Copas da televisão. Quando eu fui ver essa Copa do Mundo aqui no Brasil, eu achei muito estranho. Parecia aquela emoção de ver a Copa do Mundo, não era a mesma emoção. Eu fui ver 2 jogos, eu vi a Alemanha e, se não me engano, a Alemanha, que jogou aqui fora. Agora esqueci a Alemanha e... Bem, um time da África, que eu acabei esquecendo agora. E assisti também Holanda e México. Foram 2 jogos que eu fui para o Castelão assistir. Aquilo era uma emoção, a Copa do Mundo, mas a emoção não foi tão forte de ver na TV, porque Castelão eu vou desde 5 anos de idade. Meu pai me levava ao estádio. Eu fui o primeiro jogo do Brasil e Uruguai no Castelão, vi o jogo da geral ali. Né? Meu pai me colocou no famoso tutu, né? Aqui no ombro dele, para ver o gol do Getúlio. Gol batido de perna esquerda no canto esquerdo. Nunca mais esqueci essa cena. Castelão entupido, né? E o Castelão tinha sido recém-inaugurado, que era banda de Sorrisal o Castelão, era 2 lados só. E a emoção maior foi a Copa de 82. E o Brasil não foi campeão. Né? Não foi campeão. Uma coisa é você estar lá presente no estádio, outra coisa é você ver uma Copa pela televisão. A Copa da televisão, eu tive muito mais a emoção de ver todas as Copas e que essa mesmo que eu vi no Brasil. Mas o jogo de 82 foi a que marcou. Essa vez Sócrates jogando, Zico, Júnior, Leandro, caramba, aqueles caras fantásticos mesmo. Os craques de bola que vai ficar ali para a história mesmo. Essa foi a Copa. E falando aqui sobre o Vitor Ranovo, ficou vindo na minha memória a história da comunicação cearense, né? Tom Barros, né? Wilton Bezerra, Sérgio Pinheiro, Gomes Farias, os ícones do rádio cearense, que tiveram em várias Copas do Mundo, Paulino Rocha, né? E veio lá o Vitor Ranovo, que acabou viajando aí para algumas Copas do Mundo. Ele teve em loco assistindo essas Copas, vivendo a identidade desses países, e teve essa Copa do Mundo de 2014 no Brasil, mas você antes em off estava falando comigo também de 82. Como essa relação de torcedor, repórter, vivendo a dimensão de uma Copa do Mundo de futebol, Vitor Ranovo? Na verdade, a Copa do Mundo de 98 foi a Copa mais marcante para mim, porque eu acompanhei todas as partidas da seleção brasileira nos estádios, né, em diversas cidades, toda a campanha. A gente fez a cobertura na época, né? A gente fez um trabalho profissional muito legal na época e tudo. Então, por causa dessa cobertura, a gente cobriu todos os jogos e também todos os treinos da seleção brasileira. A seleção brasileira treinava numa cidade chamada Ozoir-la-Ferrière, que fica pertinho de Paris. Então, treinava no estádio que era parecido com o estádio Presidente Vargas, né? O local de treinamento da seleção brasileira. Na verdade, eu não diria nem o estádio Presidente Vargas. Você sabe ali o estádio do Exército, ali, do campo ali do Exército que tem ali na Santos Dumont, né? No início ali.
Isso, conheço, que é aberto ali, né? Colégio Militar, né? Colégio Militar, pronto. Seria mais ou menos um campo parecido com aquele ali, entendeu? Em uma cidade pequenininha, segurança reforçada. E a seleção foi para lá porque lá vivem muitos portugueses, existia facilidade no idioma e tal. Então a seleção treinava lá. E a gente acompanhou todos os treinamentos da seleção brasileira, a gente acompanhou as entrevistas e também todos os jogos. Então, foi uma Copa muito legal, inclusive o jogo mais emocionante da minha vida, eu acompanhei no estádio lá do Olympique de Marselha, né? Em Marselha, que foi aquele jogo entre Brasil e Holanda que o Tafarel pegou 3 pênaltis, né? Ô Vitor, eu queria perguntar para ti a respeito dessa Copa, né? Que eu acho que é bem interessante a gente estar falando, né, a respeito das Copas, principalmente você que é um profissional que já acompanhou esses mundiais. Aquele dia que quando o pessoal fala que o Ronaldo teve a convulsão, que foi na final contra a França e tudo. França. O que é que estava acontecendo ali em Lesigny? Que eu me lembro que Lesigny era a concentração da seleção, o Oswald Laferrière, que eles treinavam, era só no período da manhã, e Lesigny era onde eles ficavam hospedados e tinha até campo nele aí. O que é que aconteceu daquela fatídica época ali? Eu vou dizer exatamente o que aconteceu com relação ao que o cronista brasileiro acompanhou, ok? Por quê? Porque foi todo mundo para o estádio. O repórter que ficou na porta da concentração, ele em nenhum momento observou que o Ronaldo não seguiu para o estádio junto, né, com a delegação da seleção. Tanto que eu estava no centro de imprensa do estádio, no dia da final da Copa do Mundo, quando a gente recebeu a relação com a escalação da seleção brasileira. E só a partir daí, quando o Edmundo estava escalado no lugar do Ronaldo, aí foi que o setor de imprensa do estádio, olha, sabe quando um papel chega na mão das pessoas e de repente os semblantes mudaram? Mas cadê o Ronaldo? E aí foi quando o pessoal entrou em contato com a reportagem que ficava de plantão na porta da concentração e ninguém sabia cadê o Ronaldo. Por quê? Porque o Ronaldo